Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem nos fala aqui é seu amigo pastor Carlos Miranda, né? E eu venho novamente por este vídeo, né, nesse canal, está trazendo mais um conteúdo para o nosso aprendizado. E nesse momento a gente vamos focar no estudo básico em teologia sobre a cristologia, né? Nós vamos falar um pouco sobre o estudo sobre Cristo, né, a sua natureza e o seu propósito aqui também na humanidade. Tá bom? E eu já peço que você deixe seu like, se inscreva, compartilha, amém, para que outras almas venham ser alcançadas e serem edificadas pela palavra do Senhor, amém? Já dando início sobre o estudo da cristologia, que é o estudo sobre a natureza de Cristo, primeiramente nós vamos entender qual é o propósito de Jesus sobre a terra. Antes disso, todos nós sabemos, né, que Jesus ele nasce numa manjedoura, né, e houve milhares, não milhares, mas muitas profecias, né, em relação ao próprio Messias, né, na Antiga Aliança, né, que é considerado o Antigo Testamento, um livro dos profetas, como Jeremias, como Isaías e assim por diante, e principalmente o profeta Isaías, né, que é considerado o profeta messiânico, a qual ele teve mais intimidade com Deus em relação ao Messias, que é Cristo. Então, o que nós vamos entender? Nós vamos entender o propósito de Cristo. Nós sabemos que Cristo ele foi gerado no madre de Maria, né? Uma mulher que ela foi graciosa diante aos olhos de Deus, a ser concedida a Cristo dentro do seu ventre, né? E nós vamos entender que Jesus ele foi gerado não pela carne, mas foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Né? Nós vamos entender que não houve relação entre Maria e José para que Cristo viesse ser nascido de uma forma física, né? Ser nascido de uma forma da natureza humana, não. O próprio anjo visita eles, né? Principalmente Maria, e fala que o que há de vir no ventre dela seria gerado pelo próprio Espírito Santo, né? Que no caso era Jesus Cristo. Então Jesus ele passou pela forma humana, né? Jesus ele nasceu, Jesus ele foi criado pela Maria, que é sua mãe, né? E passou por todos os processos, se tornou carpinteiro, teve a sua profissão e assim por diante. Como nós sabemos, aos 30 anos de idade ele inicia o seu ministério, né, sobre a terra, que foi em torno de 3 anos a 3 anos e meio o seu ministério aqui na terra. Qual foi o seu propósito, né? Mas Jesus ele teve uma vida simples. Jesus ele nasceu no ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo de Deus, né? Foi criado pela sua mãe, e foi crescendo, foi sendo instruído e também chegou ao ponto de trabalhar como nós cidadãos também trabalhamos. Então nós vemos que Jesus ele viveu um certo período, uma vida normal, como todos, né? E aí, durante a sua fase de 30, a sua fase entre 29 a 30 anos de idade, né, ele encerra esse período, né, como se fala, de viver como um ser humano comum, e agora ele vai simplesmente dedicar o seu ministério e mostrar quem realmente ele é. Né? A Bíblia diz em Isaías capítulo 53 que Jesus ele não tinha sequer formosura ou estatura que viesse lhe agradar aos olhos de muitas pessoas. Nós vemos principalmente nas religiões, né, que é a religião mais poderosa do mundo, que hoje é considerado o catolicismo romano. Nós vemos que eles enfeitam muito Jesus, né, na parte de imagens, suas esculturas, a qual eles dispõem nos seus ministérios. Eles simplesmente botam Jesus de olhos azuis, branco, cabeludo e assim por diante, né? É um desenho no sentido figurado deles, vem de uma tradição pagã, mas se a gente for diante das escrituras sagradas, Jesus não tinha uma boa estatura nem formosura, e principalmente por ser Israel, e nós sabemos que o alto grau lá, né, de calor e assim por diante é muito alta, então não tinha como Jesus ser realmente 100% branco, como o catolicismo ele ministram e também ensinam. Então nós vemos que Cristo ele não tinha uma boa estatura. Cristo ele passou pelo seu período normal como humano, foi criado pela sua mãe, foi alimentado, foi estudado e foi trabalhou também. Passa um certo tempo, agora Jesus ele simplesmente vai dedicar o seu ministério, e o propósito de Cristo na terra foi cumprir as profecias. Porque o próprio Jesus disse, eis que eu não vim abolir a lei, mas eis que eu vim as cumprir. Então já tinha uma lei reservada e feita na antiga aliança, né, no tempo de Moisés e assim por diante, né, a qual Deus constituiu os seus mandamentos, os seus princípios, as suas leis, para que o povo viesse lhe obedecer.
né? Então então Jesus ele simplesmente ele vai falar para o povo, olha, isso que eu vim cumprir a lei também. Então Jesus ele simplesmente ele veio cumprir e dar continuidade ao ministério, né? A pregação sobre a iniquidade, sobre o pecado que afasta o ser humano de Deus. Então Jesus ele começa a iniciar o seu ministério trazendo as suas parábolas, trazendo os seus sermões, pegando as pessoas incapacitadas para iniciar o seu ministério, transformando aquelas pessoas em seus apóstolos, fazendo a proclamação das suas mensagens, dos seus sermões, das suas palavras, e fazendo sinais de prodígio e maravilhas também, como curas, como libertações, como andar por cima das águas, como expulsar o demônio de Gadareno, como curar as enfermidades, os paralíticos, ressuscitar os mortos. Então Jesus ele veio iniciar o seu ministério, ele veio fazer o cumprimento das palavras, porque já havia profecias e revelações sobre a vinda dele, o que ele ia fazer no tempo de Isaías, no tempo de Ezequiel, no tempo de Jeremias e outros demais profetas, que acompanharam o processo, exortando Israel, mas Israel não ouvia os profetas. Então havia uma pessoa que tinha que vir sobre a terra e trazer a mudança, que era Cristo. O próprio Moisés ele disse, se não me engano, no livro de Deuteronômio, né, o último livro que Moisés escreve, né, no Pentateuco, nós vamos entender que ele fala assim, olha, virá um homem semelhante a mim. Moisés ele vai se semelhar ao próprio Messias, porque Moisés ele tinha um espírito de mansidão como o de Cristo, como também ele exercia a obediência em Cristo, em Deus, na verdade, na antiga aliança. Então nós vamos entender que o próprio Moisés ele fala, olha, eis que virá um homem semelhante a mim, e esse homem vocês irão ouvir. Ele estava ministrando para Israel, esse homem que há de vir futuramente daqui não sei quantos anos, Moisés não tinha uma data específica, virá um homem semelhante a mim e vocês irão escutar esse homem, né? Então o que nós entendemos na palavra de Deus? Nós entendemos que Moisés ele foi como uma porta-voz de Deus, ministrando, corrigindo, ensinando e mostrando um caminho certo que Israel tinha que andar, mas Israel era simplesmente um povo rebelde. Então nós vamos entender agora que Jesus ele veio com o seu propósito de quebrar essa maldição que foi iniciada no Jardim do Éden, que é o pecado. Então nós entendemos que Jesus ele veio com o seu propósito de cumprir as Escrituras Sagradas. Ele vive por um certo período como homem natural, não se manifesta como Messias e chega um certo período que agora ele vai encerrar, né, o seu plano humano e agora vai iniciar o seu expediente do seu ministério. Nós vamos entender que agora Jesus ele vai ministrar, vai trazer o seu primeiro sermão em Mateus capítulo 5, vai trazer o seu primeiro milagre em João capítulo de número 2, que é a transformação de água e vinho e assim por diante. Segundo a teologia, Jesus nas Escrituras Sagradas ele realizou 37 milagres. Só que entre essas 37, 2 estão extintos, porque a teologia ela vai abolir a ressurreição de Cristo, não considerado como milagre, e também a sua ascensão aos céus. Porque a ressurreição a gente já sabíamos que Jesus ia realizar isso, como também estava escrito, então não foi considerado como um milagre. Da mesma forma que a sua ascensão aos céus em Atos capítulo 1, quando reveste os discípulos de todo o Espírito Santo e ele sobe ao céu, também não é considerado um milagre. Mas as outras 35 que foram operadas segundo as Escrituras Sagradas no Novo Testamento é considerada milagre. Mas João ele também descreve, ele fala que ele operou tantos milagres que não podiam nem sequer contar ou sequer escrever no livro, porque não ia existir ninguém que ia conseguir ler, né, as Escrituras Sagradas de tantos milagres que foram operados. Então, biblicamente temos 35, né, mas fora a parte com que Jesus ele realizou também. Então o que nós entendemos? O propósito de Cristo, ele veio 100% como homem e 100% como Deus. Nós entendemos o que no propósito de Cristo, que ele veio simplesmente, ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele entra no ventre de Maria, né? O Espírito Santo concede Jesus no ventre de Maria, agraciada mulher que foi escolhida por esse propósito, nasce uma forma física sem ser relacionado. Então José e Maria não tiveram relações para nascer o Messias, mas o próprio Espírito Santo concede no ventre de Maria. Então Jesus ele nasce em forma de homem, mas gerado pelo Espírito para que ele viesse a ser encarnado. João capítulo 1, o João escreve que o verbo era o verbo e o verbo se fez carne e permaneceu entre nós. Então o que nós entendemos? O verbo que era Deus
se revelava diretamente com o seu povo na antiga aliança. Agora Jesus, ele se faz carne, ele se faz filho para estar no meio do povo, né? Ele não pode vir com seu corpo de glória, sua forma espiritual, porque nenhuma carne resistiria à glória de Deus, porque estamos em pecado, somos pecadores. Então não existe carne nenhuma que consiga resistir o poder e a santidade de Deus. Então Jesus, ele simplesmente teve que se encarnar em forma de filho para estar no meio de nós. E ele passou pelas aflições, a qual também nós passamos. Ele foi provado, ele sofreu angústia, ele foi traído, ele foi simplesmente, ele foi traído, ele foi tentado pelo diabo, ele foi frustrado também, né? E nós vamos ver que ele foi perseguido também pelas pessoas. Ele foi aflito, seu coração chega um certo momento que ele estava angustiado, porque quando ele vai em Getsema com os discípulos a orar, porque ele sabia que o tempo da crucificação estava muito próximo, Jesus ele simplesmente ora e roga o Pai para que ele viesse passar esse cálice. E ele simplesmente vai derramar lágrimas de sangue, né? Inclusive a Bíblia ela vai descrever que um anjo ele veio, né, do alto céu abaixo para consolar Jesus por causa da sua angústia. Então Jesus ele passou pelas aflições dos homens, como nós também passamos. Ele passou pela aflição da raiva. Mateus capítulo 21, verso 3 em diante, Jesus ele chega no templo de Jerusalém e ele se depara o povo fazendo a casa de Deus uma casa de ladrões, uma casa de covis, né, casa de prostituições, né, vendendo as coisas no templo de Deus. Então Jesus ele fica frustrado, ele se estressa, ele quebra as coisas, né, e repreende o povo para que não viesse fazer a casa de Deus uma casa de ladrões, de mercearia. Então nós entendemos em Mateus 21, versículo número 13, que Jesus ele sofre frustrações, né? Nessa passagem de Getsema, Jesus ele sofre angústia pelo seu ministério, né? E fora também que Jesus ele foi afligido, ele foi tomou as bofetadas na cara, ele foi sujeito a apanhar, a ser traído, a ser chicoteado, a ser angustiado, a ser frustrado. Ele passou por todas as aflições do homem, internamente na sua forma física, como também externamente em relação a esbofeteamento, a chicoteada, espancadaria e esse tipo de ato relacionado. Então Jesus ele passou pelas aflições que nós também passamos aqui. Inclusive Jesus ele pega e fala, olha, tem de bom ânimo, porque é isso que eu venci o mundo, né? Então quando Jesus ele se considera vencedor, então é uma base de exemplo a qual nós devemos ter em Cristo Jesus, seguir os seus princípios, porque ele mesmo disse que, olha, sede meus imitadores, né? Jesus ele foge da aparência do mal, Jesus ele foge daquilo que escarnece a carne, né? Apesar que ele foi o único homem que entrou nessa terra, subiu dessa terra e vai voltar novamente, mas enquanto ele estava nessa terra, ele não pecou. Ele foi o único homem que veio, subiu e ele simplesmente não transgrediu. O único homem que se tornou e é santo entre nós, Jesus Cristo. Ele não transgrediu segundo as Escrituras Sagradas, ele não se escarneceu e ele também não pecou e nem contrariu das suas palavras e nem das profecias. Então o que nós entendemos do propósito de Cristo? O propósito de Cristo era ele vir sobre a humanidade, mostrar para o ser humano que nós podemos e conseguimos vencer os desejos da carne. Porque nós sabemos que o pecado ele afasta a gente da presença de Deus. Então Jesus, desde o princípio do Éden, Adão e Eva eles caem em tentação, eles desobedecem a Deus, o pecado entra sobre a humanidade e passamos por todo aquele processo. Então o início do erro veio do jardim, a queda do homem. E de lá para cá, todos os homens são considerados pecadores e falhos. Então o que nós entendemos? Jesus ele vem para trazer a sua revelação e vem mostrar para a humanidade que nós conseguimos e possamos vencer a iniquidade, vencer o pecado, né, e se afastar, né, do cálice da ira do Senhor naquele grande dia. Então o que nós entendemos? Nós entendemos que Jesus ele veio sofrer, ele veio 100% homem como 100% Deus. Por que a gente voltamos esses dois termos? Porque ele tinha que vir como homem para passar pelas aflições, pelas preocupações, pelas angústias, pelas compaixões, porque Jesus ele também amou, Jesus ele também sentiu compaixão, Jesus ele também chorou, Jesus ele sofreu aflição. Então Jesus ele passou por todos os tipos de tentações emocionais que nós também passamos. Nós choramos, nós se alegramos, nós se entristecemos, nós somos aflitos, somos angustiados, somos traídos. E em todos esses aspectos que Jesus ele sofre, ele fala, eis que eu venci o mundo, né? E também nos motiva e nos ensina
a sermos mais do que vencedores. Então o que nós entendemos? Jesus ele veio, ele falou isso que eu vim cumprir com as profecias, eu vim cumprir com a lei, ele cumpre as escrituras da antiga aliança e todas as profecias que foram reveladas há milhares de anos atrás é confirmada através de Jesus, através da sua vinda. Jesus ele passa o período como homem, depois ele se revela no seu ministério. E aí ele começa a ser aflito e ser perseguido por causa do seu ministério. Então o que nós entendemos? Nós entendemos que Jesus ele veio mostrar para o ser humano que nós podemos fugir da aparência do mal. Nos trouxe uma outra oportunidade de vida, o véu ele foi rasgado, Jesus ele nos trouxe a oportunidade de adquirirmos a salvação eterna. Então nós entendemos dos atributos de Deus, dos atributos de Cristo, que são os mesmos atributos de Deus. Cristo, quando ele estava na terra, ele sentiu compaixão, ele sentiu o amor ao próximo. Jesus ele chora, Jesus ele cura, Jesus ele ensina, Jesus ele tem paciência, Jesus ele simplesmente opera os seus sinais, realiza muitos dos seus atributos como homem também na terra, para mostrar para o homem e para a sociedade que ainda há esperança, há o conserto sobre a terra. Amém? Então, para mim finalizar esse curso básico em teologia sobre cristologia, para você entender melhor, para me resumir aqui e fechar, Cristo ele veio 100% homem e 100% Deus. E nós podemos ver que tem uma certa passagem que Jesus ele pega e ele diz assim, em sua discussão, uma de suas discussões, uma das suas conversas, ele pega ele se expressa e fala, olha, se eu quisesse eu poderia trazer uma legião de anjos, que podiam guardar e livrar Jesus, mas ele não usa a sua onipotência, que é todo o seu poder. Jesus ele sabe que ele veio como 100% homem, ele estava sujeito às tentações, às aflições, ele tinha que se revelar com a sua natureza humana para entender o processo do homem e a sua aflição. Então nós entendemos que ele vem como 100% homem e 100% Deus. A sua parte espiritual está na cura, está na revelação e assim por diante. Amém? Está assim por diante. Então nós vemos que Jesus, ele opera os seus sinais sobrenaturais também e mostra que ele veio como 100% Deus, trazendo as suas curas, trazendo a sua ressurreição, a ressuscitação na verdade, sobre as pessoas e trazendo libertações e muitos sinais de maravilhas a qual nenhum dos profetas no Novo Testamento, virando a chave, conseguiu realizar, a não ser Jesus. Amém? Então, que você possa entender esse curso básico sobre Cristologia, o propósito de Cristo, a natureza dele, o objetivo de ele ter vindo sobre a terra, do seu propósito, do seu cumprimento, as suas aflições emocionais e assim por diante que ele também passou para nos entender e trazer essa misericórdia que nós temos hoje da parte de Deus. Amém? Que você possa se aprofundar mais em outros cursos também sobre a Cristologia com os demais professores, que você possa se adaptar. Amém? Deus abençoe, compartilhe, deixe seu like em nome de Jesus.